Olá, eu sou Michele Dias, sou uma terapeuta sistêmica especializada então em libertação emocional. Eu quero te ensinar a entender mais sobre você, seu campo emocional. Falo muito de campo emocional, falo muito também dentro dessa visão sistêmica e sua programação interna e como você pode construir, né, uma nova identidade com mais leveza, com mais segurança e liberdade. E se você então busca, né, consciência, mas também principalmente uma maturidade emocional aqui. Este é o canal certo para você. E a gente vai falar hoje sobre programação, programação da nossa mente. Você já percebeu que por mais que você queira mudar, você acaba repetindo os mesmos padrões? Mas não é só sobre repetir padrões, é sobre repetir emoções, os mesmos comportamentos. Você vive as mesmas histórias. Isso não é falta de vontade, isso não é preguiça. Isso, eu vou te falar muitas vezes, não é problema seu aqui no presente. Vamos entender. Eu vou trazer para vocês aqui, eu gosto de trazer maneiras claras, muitas vezes lúdicas, tá? Para você compreender. Eu vou trazer para você da forma que eu vim compreendendo essa essa expansão da consciência, que eu vim compreendendo há mais de 10 anos, trabalhando o meu autoconhecimento, trabalhando agora dentro dessa reprogramação mental e emocional, tá? E eu vou trazendo isso para você. A gente está preso. Nós todos estamos presos numa programação que não foi criada por você, adulta, presente, consciente, racional hoje. Não, a gente vive uma programação emocional. É por isso que muitas mulheres não conseguem mudar, porque elas estão tentando mudar o racional. E o racional não muda nada. A neurociência, eu vou trazer para vocês dados específicos da neurociência aqui. Eu gosto muito do Dr. Joe Dispenza. Foi aonde eu fui entendendo mais aonde eu deveria mudar. Porque não adiantava só eu compreender se eu não trabalhasse o meu campo emocional, se eu não trabalhasse as emoções. Então, isso é uma constatação que a neurociência fala, de que, imagina que uma régua, e nessa régua, ela tem até o número 100, tá? Essa régua até o número 100. Eu quero que você imagine. E desse 100, dessa régua, você só tem consciência de 5%. Os outros 95% foram criados lá na sua infância. O que você me diz sobre isso? 5% é o que você acha que você está consciente. Eu estou consciente, é uma mentira. Nem consciente você está. Porque se você tivesse consciência, você não repetia os mesmos erros. É que você vive uma programação dos 95%. Nossa mente, assim, ela foi programada, ela é programada. Não é à toa que a gente vai na escola quando a gente é criança, não é à toa que a gente fica dentro da escola ali, vou chutar, tá? 200 dias mais ou menos, replicando o mesmo conteúdo para fazer o quê? Para fazer com que a mente aprenda. Aí você acha que lá na sua infância você não aprendeu? Nadinha. Ai, Michele, tá tudo perdoado sobre minha mãe e o meu pai. Eu vou dizer para vocês assim, não é sobre perdão, mas é sobre consciência. E consciência a gente não trabalha com a maneira racional. O subconsciente, ele governa a sua vida. Ele é na régua aos 95%. É ele que rege toda a sua vida. O subconsciente, ele não trabalha nessa maneira tão racional que nem a mente pensa. Ele é tudo que ficou armazenado. Eu quero que você vá imaginando comigo que desde a barriga da sua mãe você vem acumulando dentro do seu campo emocional, tá? Vamos falar de campo emocional, porque fica tudo gravado dentro do nosso campo emocional. Ali. Né? E dentro desse campo emocional, a criança, desde a barriga da mãe, ela sente a dor da mãe e ela vai gravando a rejeição, as críticas. Aquela mãe foi muito criticada, aquela mãe teve apoio desde a gestação.
A criança sente. Aí depois você nasce. E a criança ela vai absorvendo tudo sem filtros. Porque quando a gente é criança, a gente não tem a mente ali, aquela mente que racionaliza as coisas. A gente tem somente essa mente que não filtra, que só absorve como uma esponja. Ela é o seu campo emocional. E no seu campo emocional, você nem sabe como você foi programada, como você se sentiu, como você percebeu, porque nós somos seres individuais. Vou dar um exemplo tão pequeno. Eu vou dizer de mim, de todos os trabalhos que eu vim fazendo. Eu tive que me curar de uma dor da minha criança só porque ela recebeu um não por não ter o pai ter comprado um Danone. Não, a minha criança ela entendeu que não, ela não merece. Tá? Porque o meu pai ali ele era muito autoritário, porque não é só a forma que ele disse um não, foi a forma que ele falou um não. Só que meu pai ele não falou um não só naquele momento, tinha outros momentos que ele disse muito não para minha criança. Não pode, isso é muito difícil. Ai, meu Deus do céu. Ai, e não sei o que, bibibi, bobobó. Isso a criança ela entende como desvalorização, medo da falta, eu não sou importante. Você tem que entender, os traumas eles são silenciosos dentro da mente. Por isso que você está aqui, né? Você é minha aluna. Então, você é minha aluna, vocês vão parar com isso de ficar toda vez vindo falar comigo. Mas, Michele, eu já fiz a constelação, eu já perdoei papai, mamãe. Gente, eu vou falar. Não é sobre perdoar. Eu vou repetir isso 1.000, 2.000, que nem Jesus fala, 7.000, 70 vezes 7, que seja. Vou repetir. Não é sobre perdoar. É sobre compreender os traumas que a sua criança absorveu. Que nem eu disse, a sua criança ela era uma esponja. Não é só como ela viveu, mas principalmente como ela se sentiu. E eu falo assim, é muito difícil às vezes fazer essa compreensão quando a mulher ela tem uma infância maravilhosa, ela acha que os pais não devem nada para ela, que foi tudo bom, mas até mesmo no excesso de cuidado, a gente se sente como a criança se sente sufocada, ela não se sente capaz, tá vendo meus pais? Eles fazem tudo por mim, então eles acham que eu não sou capaz de fazer sozinha. E hoje você não sabe por que, que você não consegue executar, porque não é só como, mas principalmente como você se sentiu. Claro que uma infância onde teve caos, brigas, foi muito pior para você. Tá? Mas todos nós temos traumas. E todos nós não sabemos o que está no nosso campo emocional. Porque daí o papai não deu para você o Danone. Aí você sentiu desvalorizada. Meu papai não me ama. Aí, depois do seu pai, ele disse assim, né? Ai, a sua irmã eu vou dar para ela e não vou dar para você, né? Porque não sei o quê. Vou dar um exemplo. Ah, porque você já ganhou da outra vez. A criança ela não. Ai, tá. Meu papai ele vai dar para minha irmãzinha, mas para mim ele não vai dar. Mas ele me ama. A criança ela não entende assim dessa maneira racional. Ela entende assim que a minha irmã é mais importante do que eu. Ou o seu pai e a sua mãe te deixaram, vou dar vários exemplos para você compreender. A sua mamãe e seu papai te deixaram lá na escolinha. E todas as vezes que eles te deixavam lá na escolinha, você sentiu a dor do abandono. Ou a sua mãe, eu tive uma dor que eu tive que trabalhar dentro de mim. A van me esqueceu na escolinha quando eu estava no prezinho. Formou uma dor grande de abandono em mim. Eu fui abandonada, fui esquecida, né? Eu senti medo. Por quê? Porque a criança, ela não. Cadê o pai e a mãe? Não tá ali. Excesso de cobrança sobre você, falta de presença. Tudo isso a criança entende. Frases duras que seus pais disseram para você, você armazenou numa compreensão da criança. Só que não é só como a criança compreendeu, mas como ela se sentiu. E o trauma, ele fica armazenado no corpo. Através do quê? Sabe aquela dor da rejeição que você não acha que vem do seu marido? Sabe aquele sentimento de não se sentir valorizado que você acha que vem do seu chefe?
Pois é. Tudo isso vira o quê? Crenças. Ai, tá vendo? Você internalizou o quê? Nada dá certo para mim, nada dá certo para mim, nada dá certo para mim. A vida é muito difícil, a vida é muito difícil. O que que você acha que você vai formar na sua vida? Não adianta você dizer assim: "Ah, mas isso é meu destino". Não, isso é uma crença que você tem que desconstruir. Isso é um padrão emocional que você precisa reconhecer. Isso é um padrão que hoje virou a sua identidade emocional, que está no seu campo para você resolver. É você. A adulta tem que resolver os traumas da infância. Ponto. Desde aonde? Desde a barriga da mãe. Você construiu uma identidade e essa identidade precisa ser desconstruída. E a gente vai fazer esse reset aqui para você compreender o que, que você precisa entender, que você formou essa identidade emocional. Michele, mas eu quero ser feliz no relacionamento, então você tem que mudar a sua identidade, amada. Porque a vida, ela é um degrau. Quero que você imagine que você tem que subir o degrau. Só que para você subir o degrau da felicidade, você não criou essa identidade. Você não tem na programação. Os 95% está dizendo assim: identidade de relacionamento é fracassado, é triste, é humilhação. Você tem que construir uma nova identidade. Você tem que construir novas crenças. Você tem que construir um novo emocional. Tá? A mudança, ela não vem do comportamento. A mudança, ela vem na identidade. Eu vou dar uns exemplos aqui. Sabe aquela tantas vezes, mulheres têm muito disso. Michele, eu não consigo terminar nada que eu começo. Muitas vezes é mentira, tá? Você consegue terminar seu banho todas as vezes. Você consegue terminar uma conversa. Não é verdade, tá vendo? Mas você criou uma identidade. Por quê? Porque aquilo que você, por exemplo, vou dar um exemplo. Ah, Michele, eu quero. Normalmente é fazer quando a gente vai fazer para a gente empaca nesse comportamento. Porque você tem uma, vamos fazer assim, você tem uma historinha emocional de incapacidade. Quantas vezes sua mãe repetiu para você que você não era capaz, que você não merece olhar para você. Ah, eu não sei por quê. Eu quero fazer algo por mim, mas eu sempre acabo desistindo. É, mas tem coisas que você não desiste. Por quê? Porque a sua mente, o seu campo emocional, tudo que ele faz é para te manter segura. A nossa mente, ela faz tudinho para te manter segura. Então, a nossa identidade, ela pode ser alterada. A neurociência diz que a gente pode, o nosso cérebro, ele é moldável, mas você precisa moldar ele. Eu quero que você compreenda uma coisa que eu compreendi. A gente dá todo o controle para a mente. A mente, ela é o cavalo. E o cavalo está montando em cima de quem deveria governar o cavalo. É isso que eu entendi. Que eu precisava compreender a minha mente. Entender o meu emocional. A gente deixa o nosso emocional tomar conta das coisas. A gente coloca o emocional na frente de tudo. E é ele que está governando a sua vida. E esse emocional, ele vem com base numa historinhas que a sua criança inventou. E hoje você tem medo de se sentir abandonada, se sentir rejeitada. E por que que isso se repete na sua vida? Por quê? Porque você tem uma programação emocional. E isso vira relacionamentos fracassados, dores que se repetem e você não sabe por quê, culpas inconscientes, medo do abandono, dependência emocional, autocobrança, perfeccionista, escassez, ansiedade, padrões de autossabotagem, tudo isso. Porque você quer algo que a sua identidade não tem. A sua identidade tem fracasso, tem abandono, tem tristeza, tem humilhação, tem traição do pai. Tem a mãe que é infeliz nos relacionamentos e você conta a historinha para você que todas as mulheres da sua família são traídas. Ninguém dá certo, Michele, na minha família.
Você está criando toda uma identidade com base no passado. E o reset aqui, que eu estou trazendo a você, não é apagar a história, é reorganizar o campo emocional. Porque tudo aquilo te serviu para alguma coisa, mas não te serve mais. Então, se você quer dar um passo, esse passo, você tem que deixar o velho. Eu vou trazer uma forma que fica mais fácil para você entender. Imagina que aqui é 5 mil. É você com 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais e 30 mil reais, tá? Vou dar esse exemplo para você, que fica mais fácil. Aí você tem capacidade para ganhar 5. Essa que ganha 5 não pode ser a mesma que ganha 10, porque ela tem que ter outras capacidades. E é isso que os ricos sabem. Eles estão sempre o quê? Evoluindo, porque eles sabem que a mentalidade deles, que trouxeram eles a 5 mil, não pode ser a mesma para 10 mil, não pode ser a mesma para 15 mil, não pode ser a mesma, porque a mente, ela é por repetição. Se você conseguiu 5, ela vai repetir os 5. Agora, ela não sabe formar 10, e você vai ter que mudar algo internamente, que seja um medo, uma tristeza, ou muito alguma coisa da sua família que ninguém conseguiu, e vai mudando. Vai ter que ir construindo sempre novas identidades. Por isso que não é sobre perdão de papai e mamãe, mas é sobre você tem que entender que você está nesse mundo para evoluir. Evoluir no quê? Nas suas próprias crenças, nas suas dores emocionais. E o seu pai e a sua mãe têm a história deles, porque eles têm a identidade deles. Eles têm aquilo que eles vieram para trabalhar neles. Eu gosto de trazer muito aqui o Dr. Joe Dispenza, que ele, através dos livros deles, que eu fui compreendendo muito, que ele fala muito desse campo, esse campo, só que eles chamam, como é que ele chama o campo? Ele chama de um campo quântico, eu acho que ele chama. É um outro nome. Eu prefiro campo emocional, que daí você entende. Às vezes quântico, ai meu Deus, eu não sei aonde eu vou pegar. Mas se eu falar campo emocional, você sabe. Você sabe porque isso está se passando aqui dentro de você. O problema que eu percebo é que nós, mulheres, a gente não aprendeu a sentir. E a gente dá como se ignorância ao sentimento. Mas é o sentimento que dá o comportamento. Não é o comportamento. Não adianta você mudar o comportamento. Você até faz, até começa. Vou lá, vou começar. Que é o que acontece, está acontecendo muitas vezes aqui. Vou trazer aqui, né, na internet. O que está acontecendo na internet? Muita gente quer buscar o dinheiro aqui na internet. Mas por que muita gente não consegue? Eu vejo, e não é por falta de capacidade. Não é. É por causa de programações inconscientes, campo emocional. É o campo emocional que trava a mulher, porque não é falta de capacidade. É campo emocional que prende ela. É crenças que prendem ela. E a nossa mente, ela foi programada para nos manter segura dentro dessa programação que você formou. Eu vou falar, a gente pensa que, Michele, eu quero ser feliz dentro do meu relacionamento. Eu quero que a outra pessoa, ela vai vir para a minha vida e eu vou me sentir feliz. Só que, vou contar para você, você não tem felicidade dentro da sua programação. Aí você não sabe por que aquela pessoa, e aquela pessoa ela vai poder fazer mundos e mundos para você. Mas se você não se sentir primeiro, não é sobre a outra pessoa, é sobre o que você programou sobre relacionamento. É sobre como você se sentiu lá com seu pai e sua mãe, como você se sentiu no relacionamento com a sua mãe, com seus irmãos. Por quê? Porque esse relacionamento é a sua projeção do que você sente. E assim eu posso dizer para tudo. O que você sente sobre o dinheiro? O que você sente na sua profissão? O que você sente? Porque o seu corpo se tornou
a sua mente emocional, a sua programação emocional. Michele, mas eu não sei nada sobre a minha infância, eu não me lembro. E eu vou trazer para você aqui. Muitas vezes você não precisa nem se lembrar da sua infância, mas existem técnicas profundas hoje, né? E que não é essa só conversa, digamos assim. Conversa entra no racional, no 5%. Conversa você não entende e não acessa o campo emocional, tá? Conversar não acessa o campo emocional. Por isso que vem outras técnicas hoje muito mais eficazes que a neurociência traz e comprova, como a hipnose, como a constelação, como, né, outras técnicas ali, tanto outras que eu vim fazendo também, que vai trabalhando e mexendo nas suas percepções, mexendo nos 95%. Precisa achar técnicas que acessem os 95%, porque senão terapia se torna vaga e repetitiva. Por isso que você até consegue sair dos relacionamentos. Tem mulheres ali que, Michelle, eu consegui, consegui sair desse relacionamento. Mas o próximo, às vezes, é até pior do que o anterior que ela estava. Por quê? Porque ela não compreendeu o campo emocional. Você não muda o comportamento, você muda o emocional. Né? E eu não estou dizendo para você que tem que aceitar aquele relacionamento tóxico, que ele te bate, não é sobre isso, mas é sobre você compreender o que na verdade esse relacionamento está me mostrando que eu preciso curar em mim, porque é você que tem que curar em você. Você entender que sim, você não precisa aceitar, mas o seu campo emocional talvez aceite isso. Por quê, Michelle? Porque está registrado humilhação, traição no seu campo emocional. Vou te dar um exemplo aqui de trabalho que eu trabalhei. Aonde, Michele, o meu relacionamento, ele é muito tóxico. A gente sempre pensa que o outro é tóxico, né? Nossa, ele é tóxico, mas esse tóxico, ele tá te trazendo um presente. Que é o quê? Vamos avaliar? Ah, ele é tóxico? Tá. Mas eu vou fazendo perguntas pra pessoa, né? Ele é tóxico? E como você se sente? Como ele te trata? E não sei o quê, ela vai me trazendo. Aí a gente vai trabalhando em níveis mais profundos. E esse relacionamento, ele é a descrição do pai, aonde ela tinha uma raiva daquele pai. Mas, Michelle, eu tinha uma raiva do meu pai. É porque o seu campo emocional tem que resolver alguma coisa com aquele pai. Você armazenou ali. Ficou armazenado. Vamos trazer assim. Tô com uma raiva daquele pai ali. O campo emocional, ele não entende certo ou errado. O campo emocional entende ali o que você deixou armazenado. Uma percepção de uma criança. Então, você vai ter que entender com a percepção dela, não com a mente racional. Lamento. Aí a criança, o que a nossa criança quer? Michele, eu fiz de tudo para ser amada por aquele pai. Eu fiz de tudo para meu pai me amar. Meu pai era um péssimo pai, mas eu ia lá no boteco buscar ele. Aí você acha que esse relacionamento tóxico desse homem é você tentando resolver o que a sua criança não deu conta. O que eu tenho que fazer? Ressignificar os traumas, entendendo. E é assim que a gente trabalha com o subconsciente. É assim que a gente trabalha neste campo emocional que está ali. Que é o seu campo emocional. É o seu campo que faz você, tá? Eu quero que você imagine ressoar com esse tipo de pessoa. E ele está te entregando exatamente o que o seu campo emocional está pedindo, mas eu não quero. Então, você vai ter que colocar novas informações, criar uma nova identidade. Porque a nossa fase adulta é com base numa programação de uma criança. Tudo. Você acha que você... Eu não sei você, né? Eu aprendi básica que não serviu para nada na minha vida. Até hoje, né? Não sei. Mas eu aprendi tabuada. E eu sei até hoje tabuada. Isso é bom para mim, porque eu preciso da tabuada, aprender
Aí a gente aprendeu muito sobre colocar crase aqui, crase ali, né? Pra gente que vai escrever alguma coisa, é muito bom, tá vendo? Foi útil. A mente, ela é útil. O problema é que a gente não sabe usar a mente e nem o corpo. Aí a gente pensa que o corpo, né? Reprogramar a sua mente é reprogramar a mente e o emocional. O corpo, ele dá sinais. Michelle, eu tenho ansiedade. A mente, ela traz, vou dar um exemplo. A mente, você está imaginando lá na frente, mas quem está sentindo é o corpo. A programação, por quê? Porque você está deixando o corpo. Ai, meu Deus do céu, daí o meu chefe, ele vai falar, vai fazer alguma coisa. Aí você tá o quê? Com medo. Igual ao que? Igual mamãe, papai, que eu não podia errar, porque se eu errasse, ai meu Deus do céu, o que pode acontecer? Aí eu posso apanhar, e tatatã, e tatatã, e bibibi, e bobobó. É assim, a mente ela é tagarela, mas a mente é o cavalo que está montando em cima de você. Por quê? Porque a gente não foi ensinada que a mente é uma não, né? É um recurso. O corpo é um recurso, as emoções são um recurso. Porque o corpo ele tá ali para você aprender a identificar as emoções, só que também você tá deixando o cavalo montar. E mais é você que tem que montar no cavalo. Só que a gente nunca foi ensinada a ir na raiz, entender que Michele, que nem eu vejo que as mulheres falam, ai, eu vejo que talvez terapia não é importante. Por quê? Porque a gente vem com uma base das terapias tradicionais mesmo, né, que demoram anos. Só que para trabalhar mais rápido, precisa trabalhar no campo emocional, precisa trabalhar nos 95%, precisa trabalhar no subconsciente, precisa trabalhar na desconstrução dessa identidade que você criou, porque eu tive que me desfazer da minha identidade, da mulher guerreira, a mulher que fazia tudo sozinha, a gente vai criando com base em dores. Eu sentia muito orgulho dessa identidade, mas essa identidade me destruiu internamente. Eu me tornei uma mulher cansada, sempre com raiva, briguenta. Opa, mas eu não quero mais. Só que lembra que a vida é uma escada. Só que para aquilo que eu queria, eu não tinha uma programação. Eu tinha que desconstruir. Lembra que Jesus falava para colocar vinho novo em odre velho não dá. Você quer colocar uma identidade nova, uma programação antiga, não dá. Não cabe, não sustenta. E a mesma coisa, você é um vinho novo, mas vai pegar uma coisa velha. Será que esse vinho lá dentro ele não fica daí, não vai ficar com gosto estranho, estragado? É a mesma coisa, você precisa entender que nós somos seres programados. Nós somos, não adianta a gente fugir disso. E Joe Dispenza ele fala muito nos livros dele sobre isso, que a gente precisa desprogramar. Você precisa entender mais sobre você, entender sobre as suas emoções. Você tem que aprender a sentir. Mulheres desaprenderam a sentir, achando que isso é fraqueza. Não, isso faz parte de ter consciência de você veio para essa realidade para construir uma nova identidade, não com base numa programação de uma criança, não com base naquilo que a mãe programou ela, não com base naquilo que o pai programou ela. Quantas vezes você viu a sua mãe falar para você assim? E tem mulheres que ficam repetindo até hoje. Você não é capaz, você não faz nada certo, isso é muito difícil para você. Quem você pensa que você é? E a sua mente é igualzinha àquela que está lá na escola, que escutou da professora. Quanto que é 1 mais 1, Maria? Ah, é, né? Quanto é 1 vezes 1, Maria? É 2. Quanto é 1 mais 1? Ah, é 2. E a sua mente está lá. Quanto que é, Maria, você conseguir seguir os seus sonhos? É incapacidade, isso não é para mim. A mente está lá. A mente, ela é o gravador. Só que ela se tornou ali o cavalo, né? Você está deixando ela domar você, coitadinha. E, e ela está seguindo exatamente o que você programou ela. E a gente quer culpar a mente disso ainda. E a gente quer culpar o corpo também. Porque o meu corpo tá vendo, ai, ele tá sempre cansado, eu não consigo fazer minhas coisas.
mas ele tem uma mensagem. Esse cansaço está dizendo algo. A sua criança está cansada do quê? A sua criança está com medo do quê? A sua criança está se sentindo triste do quê? Ah, Michele, porque sempre que eu fazia, a minha mãe não reconhecia. Ah, eu tô cansada. Hum, então tem que desprogramar isso, porque o corpo está cansado. Conseguiram compreender? Eu quero que vocês ali vão estudando. Michelle, eu não acredito em nada, então vai estudar tudo que eu estou te trazendo aqui. Mais de 10 anos estudando, entendendo que esse é o caminho. Mas você pode buscar caminhos mais difíceis. Que é o quê? Com base no seu 5% só. Michelle, eu vou ficar com os meus 5%. Perfeito? Ou você quer expandir o seu 5%? Porque o teu 5%, vamos falar a verdade, não te serve para nada. Se você não conquistou aquilo que você quer, é porque não tem. O seu 5% não te serve para nada. Você tem que mostrar para ele isso. Que a sua mente, ela é programável. Ela é a neuroplasticidade, ela é neuro. Ela é. Você pode desprogramar. À medida do que, Michelle? Que ela se sinta segura. Porque a nossa mente, ela foi programada para a segurança, não é para a felicidade, é para segurança. Lembra sempre de, mas eu quero ser feliz. Por isso que a gente felicidade, a gente não consegue ter felicidade 24 horas por dia. Porque a mente entende, opa, se eu sentir felicidade, e se vier um leão e quiser me matar? A mente foi programada para a segurança. Tudo que ela faz é para te manter segura. Tudinho. Só que se você não compreender que o cavalo está tomando conta, você está deixando ela te domar por causa dos seus 95%, coisas que você agregou nela. Tá? E quando eu falo de campo emocional, eu quero que você entenda. Eu falo de subconsciente, de campo emocional aqui. Mas o nosso campo emocional tá tudo. Tá tudo que a mãe colocou, tá tudo que o pai colocou, tá toda a nossa programação da nossa ancestralidade. Por isso que campo emocional ele é mais amplo. Subconsciente ele é o seu subconsciente, aquilo que você programou. E tem técnicas, tá? Por isso que eu quero que você ali entenda mais sobre isso e busque essas técnicas que vão na raiz do problema, que hoje não precisa demorar tanto. Por isso que a jornada da liberdade emocional, a gente trabalha juntas 4 semanas para você desprogramar e reprogramar uma nova identidade. Mas com base no quê? Com base na neurociência, reprogramação mental, emocional, visão sistêmica, todo esse conjunto para desconstruir aquela identidade e poder instalar uma nova identidade. Com o que, Michele? Aí é com consciência, porque é a consciência que muda a vida. Se você não tomar consciência, não é estar consciente. Estar consciente são mulheres que nem eu vejo o quê? Terapeutizado. Mas eu entendo, Michele, mas entender não resolve o trauma. O trauma precisa ser com técnicas, com método, olhando para o emocional, acolhendo. É assim, tá? Que a gente precisa. Isso é se tornar adulta, é entender que o meu papel hoje é olhar para esse campo emocional, porque eu não sei o que tem lá dentro. Não é entender que nem ali fala, Michele, mas eu já fiz, né, a terapia. Mas isso está te incomodando? Ah, está me incomodando. Então tem alguma mensagem ali que ainda está no seu campo emocional e você precisa ver. Por isso que eu falo que não é sobre perdoar pai e mãe, mas é sobre compreender o que você programou ele. Por que você, né, não consegue se sentir feliz? Por que você não consegue fazer o dinheiro? Por que você não consegue se sentir valorizado? É você, é o seu sentir. Entendendo isso, eu quero convidar vocês a ir lá no meu Instagram, então, eu sou Michele Dias, e já agendar ali para você compreender mais sobre a jornada da liberdade emocional. Será que a jornada da liberdade emocional é para você? Você vai colocar em prática? Porque mudança não requer só com o racional. Entender. Mudança, eu sempre falo, você vai ter que fazer muito exercício, porque mudança ela vem com movimento. Movimento. Né? Eu sempre gosto de ver se as mulheres estão, porque nem todas
estampar a jornada da liberdade emocional. Aí seu passo pode ser um antes da jornada. É antes, talvez. Eu preciso trazer mais consciência. Por isso que eu quero que você vá lá, agende, para a gente ver, perceber se a jornada é o passo para você agora. Ou talvez não. Eu ainda tenho que dar um passinho para trás, digamos, e aprender um pouco mais antes de ir para algo tão profundo, porque nem todo mundo está preparado. Eu falo para olhar para o trauma, para desfazer, para compreender o trauma e colocar em prática, porque a mudança, ela sempre fala, ela vem. À medida que o quê? À medida que você faz todos esses propósitos. Porque para programar essa mente, precisa do que também? Repetição. Você programou ela. Parabéns. 30 anos. E aí, você acha que uma vez fazendo uma sessão resolve todos os problemas da sua vida? Você precisa repetir e repetir e repetir para a mente. Entenda, por isso que a jornada da liberdade emocional a gente fica juntas 4 semanas profundamente trabalhando, ressignificando, você colocando em práticas ali exercícios, reprogramando essa mente. E é assim que você muda a sua identidade. E vai lá no meu Instagram e já agenda o seu horário. É a jornada liberdade emocional. Eu também tenho ali outras, né? Que nem a constelação familiar. A constelação familiar prêmio também você vai passar por toda a metodologia. Porque, que nem eu falo, mudança é movimento. E mudança precisa também existir consciência. Todas essas minhas metodologias, né? Fazem você se movimentar. Tem a constelação familiar prêmio, tem também o emocentizar, que eu vou ter que ensinar para você a você aprender a se sentir. E é no sentimento que a gente muda a programação também. Porque não é mudar o comportamento. Tem o Tony, deixa eu me lembrar, Tony, como é que é o nome dele? Tony Robbins, que ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre o ciclo do sucesso. E ele fala assim, que a gente faz o quê? A gente pensa que o ciclo do sucesso é o comportamento. Mas ele vai falando assim, você quer o comportamento? Então vamos ver. Você quer o resultado X, né? Perfeito. Mas você tem a crença para isso? Você tem a habilidade para isso? Você tem a emoção para isso? Aí você tem o comportamento. E o seu resultado hoje, ele é exatamente. Michelle, mas eu não quero. Mas vamos ver o resultado que você tem hoje? O comportamento, qual que é? Ah, tá. Vamos olhando. E qual que é a emoção? E qual que é a sua habilidade ali em relação a isso? Você tem? Todos nós temos uma habilidade em relação, que é isso que a gente coloca. E a crença? Você tem a crença? Você tem a crença certa para o resultado que você tem hoje. Porque se você tem o resultado que você tem hoje, é porque você fica no seu ciclo. Só que esse ciclo não é de sucesso, é do fracasso. E para você ter novos resultados, o que eu preciso fazer? Mudar a crença, mudando a habilidade, que nem eu. Tive que ser terapeuta. Antes eu era funcionária pública. Tive que construir essa habilidade. Essa habilidade eu não tinha. Tive que construir, tá vendo? Eu tinha essa habilidade, ia me levar para o ciclo do sucesso ou do fracasso. Se eu continuasse com a programação antiga, ciclo do fracasso, eu tive que construir uma habilidade nova. Muitas vezes a gente espera que as coisas caiam do céu, mas você precisa construir talvez uma habilidade, porque a habilidade que você tem não está te servindo para o resultado que você quer. Isso também pode ser o que? Habilidade. Autoimagem. A sua autoimagem é relacionado ao fracasso. Não tem autoimagem do sucesso. Tem que desconstruir isso. Perceba, eu não mudo o resultado, eu não mudo o comportamento. Eu mudo toda a engrenagem antes. Eu mudo o cavalo ou eu aprendo a ficar em cima do cavalo? Você tem que aprender que a mente é o cavalo, que o corpo é o cavalo. É você que doma ele. Para de deixar o cavalo domar você. E coloca em prática que tudo isso que a gente falou aqui sobre vai
observar você agora. Será que a crença, a habilidade, a emoção tá me levando para o resultado que eu quero? Não tá, Michele, não tá. Percebi que. Então você tem que encontrar, mudar, ressignificar. Tem traumas, emoções ali que não estão te deixando você atingir o resultado que você busca na sua vida. Você tem que mudar toda essa engrenagem antes. E eu quero que você então vá lá e veja também os livros do Dr. Joe Dispenza, tudo que ele fala sobre esse campo, sobre também desprogramar, que o corpo virou essa programação emocional. Ele deu todos os detalhes que nem eu dei para você aqui. Para você o que? Expandir a sua consciência. Beijos e vai até lá no meu Instagram e já agenda o seu horário para você construir a sua nova identidade. Porque senão 2026 vai ser igualzinho a 2025. Porque lembra, a mente, a repetição, você vai acabar repetindo 2026 igualzinho 2025, se você não mudar todo o seu ciclo do fracasso para o ciclo do sucesso.